Senhoras, senhores, amigos, espíritas ou não, jovens, crianças, idosos, são todos muito bem-vindos. Recebam de Deus toda a paz. Estamos mais uma vez aqui para agradecer, somente agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre Jesus, pois ele disse que quando tivesse 2 ou mais pessoas em seu nome, ele estaria presente. E com certeza nós estamos mais do que 2 pessoas. E agradecer especialmente aos espíritos que colaboram neste pequeno trabalho, purificando, perfumando, preparando, enfim, um ambiente para que nada ocorra que venha prejudicá-lo. E agradecer especialmente a sua paciência e a sua visualização e seus comentários. Pois é através dos seus comentários é que nós possamos melhorar esse nosso pequeno trabalho, incluindo alguma questão, incluindo algum debate de alguma coisa. Só depende de vocês. Eu, do meu lado, não faço comentários algum, pois me sinto muito pequeno para isso. E estamos na questão de número 953 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o nosso codificador. Ele fez essa pergunta aos espíritos venerandos. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes o seu sofrimento, apressando voluntariamente a sua morte? Desculpe. Resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro imediato não venha no último momento? 953A. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso de que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. Resposta: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. 953b. Quais nesses casos as consequências de tal ato? Resposta: uma expiação proporcionada, como sempre a gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Resposta: não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Resposta: obedecem a um preconceito,
e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral. Desculpe. Encontram desculpa na nulidade moral, que as caracteriza na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. 956. Alcançam o fim objetivo aquele que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se a eles? Resposta: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que os que pensaram abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força, no momento em que é partido. Ao passo que no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão e que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado de corpo do espírito, que assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústia e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito, mas em caso algum o suicida fica isento das consequências de sua falta de coragem. E cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muitos desgraçados na terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se,
a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhe conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente para constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. O contrário é o que se dá, como Nolo ensina, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Nós estamos agora no capítulo 2, das penas e gozos futuros. Os subtítulos: O Nada, Vida Futura, Instituição das penas e gozo futuro, Intervenção de Deus nas penas e recompensa, Natureza das penas e gozos futuros, Penas temporais, Expiação e arrependimento, Duração das penas futuras, Ressurreição da carne, Paraíso, Inferno e Purgatório. Essa vai ser as questões que iremos estudar amanhã, se Deus assim o permitir. Claro, sempre nas mãos de Deus. Quero fazer um brinde a você, amado amigo, que me acompanha, que me segue, que me instrui e que faz seus comentários. Desejo a você muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho para todos nós. Convida 20, chamais Covid-19. A sua saúde. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Ah, mais uma coisinha. Hoje é segunda-feira. É dia, é vida que segue.